Vamos lá então, estamos falando sobre os bispos. Nós estamos na Lumen Gentium falando sobre a igreja, e este capítulo que nós começamos agora, semana passada, é sobre o capítulo 3, constituição hierárquica da igreja e em especial do episcopado. Ontem nós falávamos sobre o episcopado como sacramento. Hoje nós vamos falar então o colégio dos bispos e a sua cabeça. O colégio dos bispos e a sua cabeça é o primeiro parágrafo que nós vamos partilhando deste número 22, né? Número 22, nós vamos compartilhando. Tem muita coisa boa ainda. Nós vamos falar bastante dos bispos, sobre a teologia do bispo na Lumen Gentium. E aí, depois, quando nós formos depois tem a questão dos presbíteros ainda também, os diáconos, mas no capítulo 4 nós vamos falar sobre os leigos, então não perca, né? Vamos aí, seja persistente, perseverante, nós vamos chegar nos leigos. No capítulo 5, a vocação à santidade da igreja, olha que bonito o tema. No capítulo 6, também, eu tô dando aí um petisco para você, né? O que vem pela frente. Capítulo 6 sobre os religiosos, o capítulo 7 sobre a índole escatológica da igreja peregrina e sua união com a igreja celeste. Escatológica, padre, o que é isso? Bom, você vai ter que acompanhar a catequese lá na frente. Capítulo 8 é sobre a Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Deus, no mistério de Cristo e também da igreja. O capítulo 8 vai ser muito especial. Capítulo 8 da Lumen Gentium é muito especial. E aí nós encerramos com chave de ouro falando sobre a Virgem Maria. Vamos lá então? Hoje nós estamos ainda no parágrafo número 22, que diz assim: o Papa nos fala, Papa Paulo VI, tal como por disposição do Senhor, São Pedro e os demais apóstolos formam um só colégio apostólico. De maneira semelhante, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Olha só, da mesma forma que Pedro é a cabeça dos apóstolos, dos 12, constituído pelo próprio Cristo, que falou: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entregou para Pedro as chaves do céu, as chaves da igreja, tanto que a gente brinca, né, que São Pedro está lá na porta do céu, ele que tem as chaves, né, ele que cuida. Então Pedro forma este colégio apostólico, ele está unido, formando um só colégio. Da mesma forma que Pedro, também está o sucessor de Pedro, que atualmente é o Papa Francisco. Também ele forma um colégio com os bispos, que são sucessores dos apóstolos e estão unidos entre si. Por isso que nós falamos muito hoje, Papa Francisco tem feito questão de ressaltar o tema da sinodalidade. O que é sinodalidade? É justamente isso, podermos caminhar juntos. E o Papa precisa ser este sinal de unidade. Então, quando o Papa motiva a sinodalidade, e ele está fazendo uma experiência nova agora de sinodalidade, numa caminhada que envolve não só os cardeais e os bispos, mas toda a igreja, também os sacerdotes, também o povo de Deus, para podermos entrar numa grande sintonia. Eu sei que muita gente não entendeu ainda o sínodo, talvez eu mesmo, mas uma coisa eu sei, que tem muita gente já encucada. O que está acontecendo? E já vamos nos unindo em oração, vamos rezar pelo sínodo. O Papa tem pedido. Então nós já estamos criando comunhão. O fato de nós nos perguntarmos o que é o sínodo e buscarmos resposta para isso, já fez com que nós saíssemos do nosso lugar para caminhar juntos. Esses dias alguém me perguntava sobre o sínodo. E aí eu falei: olha, nós vamos ter as lives, nós tivemos semana passada as lives na diocese e tal. E aí, essa pessoa, antes de assistir a live, foi lá e pesquisou. Falou: já achei alguma coisa aqui no Google. Então veja como o simples fato de o Papa propor esta palavra já gerou curiosidade, e já gerou não só curiosidade, já gerou conhecimento, porque tem muitas pessoas que já foram buscar conhecer um pouquinho mais, aprofundar mais a temática. Isso é que é caminhar junto.
nós achamos que nós já queremos o resultado logo, né? Esse é o nosso problema. Igual os apóstolos. Jesus veio, ensinou, pregou, e eles já queriam tomar o poder, já queriam revolução, já queriam logo que tudo acontecesse. Quando será, Senhor? É hoje, amanhã? E aí o reino dos céus, Jesus diz, é como uma semente. É como uma semente, é como um grão de mostarda. Devagar. Nós precisamos já colocar tudo isso no nosso coração. Mas isso precisa de um tempo para germinar. Aí também tem o outro extremo, quando a gente fala é que tem que ter um tempo, tem gente que se acomoda. Não, isso é outra coisa daí, né? É outro extremo. Então, não é para nós acomodarmos que nós falamos de tempo, é para entendermos que de fato tudo tem o seu tempo. Vamos lá? Quero ver você aí junto também compartilhando conosco. Vamos dando continuidade. Nós estamos no parágrafo 22, na quinta linha. O Papa diz assim: já a mais antiga disciplina, segundo a qual os bispos do mundo inteiro tinham comunhão entre si e com o bispo de Roma, pelos vínculos da unidade, da caridade e da paz, e também os concílios reunidos. Então vamos lá. O Papa nada mais é do que o bispo de Roma. Por isso nós dizemos que ele é o primeiro entre os iguais. Não existe uma ordenação para Papa. Você já viu alguma ordenação para Papa? E nunca vai ver, porque não existe. O Papa não é ordenado Papa. Ele é nomeado Papa, ele toma posse como Papa. Mas ele não é ordenado Papa, ele é bispo. Bispo que depois se tornou cardeal, mas também não existe ordenação para cardeal. Cardeal também é nomeação, é nomeado cardeal. Ninguém é ordenado cardeal. Também o Papa. O Papa, ele é nomeado bispo de Roma. E como bispo de Roma, ele então encabeça a igreja. Ele é o bispo de Roma, que é a primeira das igrejas, não no sentido cronológico, mas é a primeira porque está à frente de todas as outras. Por isso nós falamos o primado de Roma. Ele então, dessa forma, preside toda a igreja pelo mundo todo. E aí diz assim então: pelos vínculos da unidade, da caridade, da paz e também os concílios reunidos. Os concílios são grandes reuniões onde a igreja toda discute temas relevantes para a vida da igreja. E a igreja já fez inúmeros concílios durante a sua existência. Desde os primeiros concílios, o primeiro concílio está ainda na Sagrada Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós falamos do concílio de Jerusalém e tantos outros concílios que vieram na sequência, que foram discussões onde a igreja foi se aprimorando na sua doutrina, foi se aprofundando e discutindo temas relevantes. O último foi Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60 do século passado, do milênio passado. Já são mais de 20 concílios, 21 concílios para ser mais exatos. 21 concílios ecumênicos. Em 2000 anos de história, temos aí em média um concílio a cada 100 anos, né? Vamos lá. Para decidirem em comum as coisas mais importantes, diz o Papa, depois de ponderadas as muitas opiniões, manifestam a índole e a natureza colegial da ordem episcopal. Então não é o Papa sozinho, o Papa é a referência, o Papa é a cabeça, mas existe uma colegialidade com os demais bispos. E o Papa Francisco tem deixado isso muito claro, de um modo muito especial, principalmente através dos sínodos que estão acontecendo a cada 2 anos, cada 3 anos, depende da necessidade da realidade. Claramente comprovada ainda pelos concílios ecumênicos celebrados no decorrer dos séculos e já sugeridas pelo uso antigo de chamar vários bispos a participarem na elevação de um novo eleito ao ministério do sumo sacerdócio. Em virtude da consagração sacramental e mediante a comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio, que fica alguém constituído membro do corpo episcopal. Então o que o Papa Paulo VI está lembrando aqui?
que inclusive a escolha de um novo Papa, de um novo Sumo Pontífice, acontece também a partir de uma reunião deste colegiado. Nós sabemos como que acontece a eleição de um Papa. Eles se reúnem no chamado conclave, e o conclave, essa palavra, né, significa com a chave, né? Está chaveado. E aí eles ficam ali fechados, discutindo, fazendo votações, os chamados escrutínios, e eles fazem então as votações, até que de repente a maioria escolha então um representante para ser o novo Papa. Um conclave só acontece após a renúncia ou a morte de um Papa. E é algo da Igreja Católica, né? Os cardeais se reúnem no Vaticano, fazem uma votação secreta e assim então escolhem um novo líder. É assim que acontece. Desse período ali fica o chamado cardeal decano ou um carmelengo, que é aquela pessoa que fica... a ela compete então comprovar oficialmente primeiro a morte do Papa, depois fazendo esta presença das mestres nas celebrações litúrgicas pontificiais, dos prelados, dos clérigos, do secretário, do chanceler da Câmara Apostólica. Após a morte do Papa, durante 9 dias, os cardeais celebram as exéquias de sufrágio pela sua morte, de acordo com o que está estabelecido já nos documentos da Igreja para a eleição de um novo Papa, exceto aqueles que já tenham cumprido os 80 anos antes do anúncio da sé apostólica ficar vacante. Então é mais ou menos deste modo, claro, bem resumido aqui, né? Como que acontece. Toda vez que nós temos um conclave na televisão, mostra várias reportagens, várias matérias de como que acontece essa votação. E tem alguns filmes também que nos mostram isso, né? Por ali a gente tem uma noção mais ou menos de como que acontece.